Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre uma reportagem, né? O TDAH não é apenas um déficit. Novo estudo revela poderosas forças psicológicas. Uma nova pesquisa indica que conhecer e aplicar os pontos fortes pessoais pode desempenhar um papel fundamental no bem-estar de adultos com TDAH. As descobertas desafiam as visões focadas nos déficits e sugerem caminhos promissores para abordagens psicológicas baseadas em pontos fortes. Cid. O bacana aí dessa notícia, dessa pesquisa, é que vai muito ao encontro, Rafa, eu tenho certeza, da nossa visão de mundo aí no contexto clínico da Total. psicologia, né? E ela traz uma provocação importante, que é para a gente fazer uma reflexão, que o TDAH ele não pode ser entendido apenas como um conjunto só de déficits, porque durante muito tempo essa conversa sobre TDAH, né, além dela ter virado muito popular, Uhum. ela fica restrita somente ao que falta, né, que aí essa falta de atenção, uma falta de organização, falta de controle frente às Um situações. olhar onde Só que que esse o estudo, transtorno é só coisa ruim, né? É uma lógica assim, né? o foco fica nesse negativo, né? Uhum. Só que aí na nossa prática clínica, a gente já percebe que além dessas dificuldades, também tem muito potencial psicológico, né? Que aí o próprio sujeito, por entrar dentro desse rótulo, dentro desse diagnóstico, ele acaba ignorando o outro lado da moeda, né? Sim. A abordagem humanista, né? Existem outras abordagens, né? A positivista, não é positivista, a positiva, né? Psicologia positiva. Né? A positiva, eu acho que o nome dela já diz isso, né? Vamos olhar para o lado bom das coisas, né? Vamos olhar para os pontos fortes. Mas a humanista já vem com essa proposta, né? O Abraham Maslow, quando ele começa a desenvolver a teoria dele, a pirâmide das necessidades, ele não fala só sobre isso, né? Ele fala, vamos olhar para o potencial humano, né? O que a gente tem de bom? O que a gente pode evoluir? Aonde que ele vai para a questão do autorrealização, autodesenvolvimento, a teoria da motivação, né? Porque se a gente ficar olhando só para a doença, é como se a gente cada dia colocasse uma pá de cal ali, né, na pessoa, né? Não tem nada de bom aí, pô. Isso aí tem esse impacto direto, como tu está trazendo, na autoestima, né? Porque alguém que cresce ouvindo apenas o que não consegue fazer, começa a se perceber como esse sujeito, né? Como alguém que não sabe fazer as coisas, que não consegue fazer as coisas, alguém que está inadequado, uma pessoa que está sempre em dívida, né, com o mundo. Só que aí esse estudo traz o outro lado, que quando ela reconhece e ela começa a utilizar essas forças, a própria questão psicológica melhora muito, né? Porque ela começa a mudar a sua relação com o mundo, ela deixa, né, de ficar nessa luta contra si o tempo todo, porque ela explora esse outro lado, digamos assim, esse lado positivo também, né? É. E aí eu acho que o papel do psicólogo é muito importante nessa questão, né? Porque o psicólogo, ele tem que questionar, né, essa questão de o TDAH ele me define até que ponto, né? Vem aquela questão do diagnóstico de novo. Por isso que o psicólogo ele é sempre crítico ao diagnóstico, porque o diagnóstico não define o que a pessoa é. Então ele tem que sim, né, comprar essa briga de olhar para além disso, né? Olhar para uma questão mais da vida completa. A vida não é só, eu tenho dificuldade em me concentrar. Você não se resume a isso. Você tem outras qualidades, outros traços de personalidade, né? E a gente tem que explorar isso. O caminho é explorar os caminhos que a gente consegue percorrer, não os caminhos que a gente não consegue percorrer, né, Cid? É que aí parece até, né? E aí podem surgir pessoas falando que a gente está romantizando o TDAH. A gente sabe, né, que é um sofrimento real, que muitas pessoas convivem com esse transtorno. Ele é algo difícil de Sim. lidar. Só que o olhar não pode ser só para o déficit, né? E é isso que a Aham. gente está enfatizando aqui, né? Porque isso acaba empobrecendo esse cuidado. Então a gente precisa olhar também pela outra parte. E vamos lá. Existem características de criatividade, do pensamento rápido,
uma espontaneidade, né? A questão do hiperfoco também em Sim. diversas situações. Então, olha quantas questões a gente pode explorar e elas não vêm à tona, né? É como se fosse assim, a gente anda muito num linear e se trouxe encaixar nesse linear aí o que aparece é só o déficit, né? E não aparece aí o outro lado também que a gente pode estar explorando. É. Eu acho que tem duas questões aí. Uma questão que a gente, quando se torna adulto, claro que o TDAH ele já começa na infância, né? Os primeiros diagnósticos, principalmente, são na infância, porque a demanda da criança é na escola, né? Então, aonde que ele vai ser testado, assim, com uma certa seriedade é na escola. Então, o diagnóstico mais comum vai ser nesse contexto, né, de aprendizado. Mas quando você se torna adulto, as coisas também vão ficando mais difíceis, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que desempenhar um papel de responsabilidades em relacionamentos, dentro de casa, autocuidado. Então a gente assume várias responsabilidades. E quando a gente se apoia nesse contexto mais capacitista, né? O que que é o capacitismo? É quando você define que uma pessoa é incapaz de fazer alguma coisa por conta de uma certa deficiência, né? Você tira dela a responsabilidade de ter que assumir alguns resultados, algumas responsabilidades por conta do diagnóstico, né? Então, o capacitismo é isso. Então, a gente tem que ser anticapacitista. A gente tem que falar, ó, apesar do TDAH, apesar da depressão, apesar da ansiedade, você ainda é responsável, né, pela sua vida. Então não é tirar dela a responsabilidade. Ah, o pessoal faz muito aquela comparação, né? Olha, essa pessoa aqui paraplégica, como é que ela faz tudo e você não faz, né? Aonde que está o capacitismo aí? É porque você, teoricamente, embaixo dessa linha, você diz que ela, teoricamente, não seria capaz. Então, se até ela é, né? Mas todo mundo é, independente se ela está tetraplégica, se ela tem TDAH ou não, ela vai ter limitações, ela vai ter dificuldades, ela vai ter que aprender coisas específicas para superar uma certa dificuldade ou desafio, mas ela ainda é responsável, né, por construir um caminho para ela, né, Cid? Exatamente. E aí a importância da gente estar falando sobre os meios das pessoas estarem indo atrás desse diagnóstico, né? Não pode ser pela rede social, não pode ser através de vídeos rápidos, né? Tem que ser com um profissional especializado da saúde mental, onde dentro de um contexto investigativo, através da tua história, através das tuas relações, aí sim, né, é gerado um diagnóstico através dessas informações. Por isso que aí tem que se duvidar, né, quando aquela consulta de 30 minutos tu sai com um diagnóstico fechado, que acaba muitas vezes, né, trazendo aí uma definição para o sujeito. Então a importância da gente estar buscando esse conhecimento e estar buscando as ferramentas corretas também, né, para estar entendendo esse contexto. Bom, no vídeo de hoje era isso. E aí, deixe seu comentário, né? Fale sobre a sua relação, caso você tenha aí algum transtorno da saúde mental. Traga sua relação com o diagnóstico, como é que você vê todo esse assunto. Não deixe de se inscrever também no nosso canal, a nossa meta aí é de 100 inscritos até o final do ano, estamos para bater. E deixe seu like também, compartilhe o nosso vídeo. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é só isso e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu.